A gente vai falar sobre como o formato do seu corpo explica muitas vezes você está procrastinando na sua vida. Suzana, mas da onde que vem isso? Da onde você tirou essa ideia, né? Existem estudos, para quem me acompanha já viu, existem estudos científicos que comprovam como o formato do nosso corpo explica a nossa mente, né? E por que isso? Porque quando a criança estava ali na primeira infância dela, então desde a gestação da mãe até em torno dos 5, 6 anos de idade, tudo que foi vivenciado por essa criança, ela vai identificando e vendo o que ela interpreta disso. Às vezes são situações que ela interpreta como traumáticas. E isso vai criando caminhos dentro do nosso cérebro e também vai dando o formato do corpo. Por quê, né? Como assim? Corpo e mente, eles são completamente conectados. Então, né, da onde surge esse formato do corpo nessa primeira infância? Quando a gente é pequenininho, né, então nessa primeira infância, é um momento que a nossa medula óssea está passando por um processo chamado mielinização. Então, de acordo com a idade e com a região que essa medula óssea está mielinizando, que é como se ela estivesse recebendo uma capinha, que vai desde aqui da nuca até o final da coluna, vai dando o formato do corpo e eu explicando cada fase vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Vamos lá. Como que acontece? Então, eu vou falar sobre. A pessoa tá querendo fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá só compartilhando aqui a live no Face. Como que acontece? Então, tem o primeiro formato do corpo que vem da gestação. Vamos explicar para entender, né, o que essa pessoa aprendeu quando criança e por que ela. Deixa eu encerrar aqui. A gente vai fazer a live só aqui no Instagram. Pronto. A criança na gestação. Então, vamos colocar que essa mãe passou. Excluir para sempre. Pronto. Prontinho, agora eu tô 100% aqui com vocês. Vamos lá. Gestação. Quando uma mãe ela passa muito nervoso durante a gestação, e o nervoso não precisa ser necessariamente porque. Oi, Paulo! Boa tarde, Micheline Rocha. Boa tarde, pessoal. Que é o nervoso da gestação? Não é necessariamente com relação a quando é gestação de risco. Por exemplo, o pai perdeu o emprego, ou nossa, como que a gente vai fazer para dar conta de sustentar essa criança, porque tem fralda, tem leite, tem um monte de coisa, ou algum tipo de situação que a mãe ficou nervosa. E toda vez que a mãe passa algum tipo de nervoso durante a gestação, o útero da mãe, ele fica mais apertadinho, começa a mandar menos sangue pelo cordão umbilical, ele fica mais apertadinho e mais frio do que o normal. Né? Então, a criança, ela já fica mais desconfortável dentro daquele útero. E aí, vamos colocar que a mãe tá preocupada de como que eu vou fazer, né? Como que o marido perdeu o emprego, por exemplo, eu tô preocupado com as finanças, né? Com a vida que eu vou dar para esse bebê. Aí o bebê se mexe. Aí a mãe lembra novamente da gestação, fica mais nervosa, o útero contrai. O que esse bebê interpreta, né? Que quando eu tento existir, quando eu tento viver, que é o momento que ele vai se mexer ali, ainda meio sem controle, né? Ele é rejeitado pelo mundo. Então, lembrando que cada ferida emocional que a gente vai atrelar à procrastinação tá ligado à interpretação da criança, e não necessariamente os pais terem sido bons ou ruins, tá? Vamos sim, Bruno, vamos fazer uma live junto sim. Semana que vem eu vou fazer com uma pessoa de Portugal, a gente combina, faz aí de Londres também, tá bom? Então, o que acontece? Essa criança, ela cria uma ferida emocional, ela entende, ela interpreta que naquele momento ela foi rejeitada e aí ela cresce com essa ferida emocional. Por um lado, tem essa ferida emocional, que essa pessoa tem um medo muito grande de ser rejeitada e muitas vezes acaba não se expondo e a gente vai chegar na procrastinação. E aí ela também tem, né, o recurso, então essa é a dor que essa criança interpreta naquele momento, mas ela tem um grande recurso. Por quê? Vamos pensar
que o bebê, cada vez que ele se mexia, ele ficava desconfortável. Então, o que ele faz? Ele tende a ficar mais quietinho e ficando só no mundo da mente dele. Então, como adulto, são adultos com uma criatividade gigante, um raciocínio rápido muito grande. E eu vou falar do formato de corpo para ver se você se identifica, porque a gente vai falar sobre a procrastinação referente a esse formato de corpo. Como que é o formato do corpo dessa pessoa? São pessoas com formato do corpo bem magrinhos, e quando eu falo magrinho, gente, é aquele magrinho com os ossos mais salientes, mais visíveis. Então, com quinas, por exemplo, aqui no ombro aparecem os ossinhos, aqui no quadril aparecem, é aquela pessoa que é bem magrinha com os ossinhos mais evidentes. Geralmente os olhos também são um pouquinho mais ressaltados, e a cabeça é um pouquinho mais esticadinha, só para você se identificar, mas focando só nessa parte. Sou bem magrinha, meus ossinhos aparecem bastante. Você tem essa ferida emocional da rejeição e tem isso, Val, você tem bastante. E tem esse talento de viver no seu mundo da mente, de criar um mundo só seu, de ter ideias incríveis. Falando sobre a procrastinação. Como que funciona, então, a procrastinação para esse traço de caráter que a gente denomina, que tem esse medo da rejeição e que tem essas habilidades incríveis? Por que essa pessoa deixa tudo para depois e como lidar com isso? Bom, vamos lembrar então, a ferida emocional dessa pessoa é o medo de ser rejeitado. Então ela cria, se ela não está usando todos os seus recursos, essa pessoa tende a criar ideias, ter um mundo e esse mundo fica todo na mente dela. Ela não consegue colocar em prática. Se esse medo da rejeição está latente, ela evita de se expor, porque eu me expondo, o risco de eu ser rejeitado, das pessoas rejeitarem minhas ideias é muito grande. Então essa pessoa acaba deixando as ideias incríveis somente na cabeça, projetos sensacionais na gaveta, e devido a isso procrastina. Então eu procrastino, eu não coloco em ação, porque vai que rejeitam minhas ideias, o que as pessoas podem falar, né? Então, para quem tem esse corpo no formato mais magrinho, com os ossinhos mais evidentes, né? A Val falou que ela é ela toda, e sim, a Val tem bastante traços desse formato de corpo. Lembrando que a gente é uma misturinha, né? Não é só esse formato, então às vezes algumas coisas vocês vão sim se identificar nos outros, mas sempre tem um ou dois formatos que são mais evidentes, e claro, isso a gente consegue entender e identificar através da análise corporal, que é uma sessão exclusiva, uma sessão individual, somente eu e a pessoa, para entender o formato do corpo dela. Se você se identificou, se você tem esse corpo mais magrinho, com os ossinhos mais salientes, como que você faz então para parar com essa procrastinação? Boa tarde, quem entrou agora, a Taine, o Jonas. Como que eu faço então para lidar com a procrastinação? Sou nesse caso. A primeira coisa que quem tem esse traço precisa começar a fazer para parar de procrastinar é tirar as ideias da mente e começar a colocar primeiro num papel. Então tem um caderninho, que é o caderninho onde você escreve o mundo que você cria na sua mente. Isso já vai ajudar você a não ficar com um monte de informações acumuladas dentro da sua mente, e também o seu cérebro entender que você está começando a dar pequenos passos para entrar em ação. Isso já vai trazer um alívio muito grande, porque pensa a gente ficar guardando tudo aqui na mente. Ninguém aguenta, né? Então, comece o primeiro passo para quem se identificou. Coloque o seu mundo, esse mundo incrível que você tem criado na sua mente, no papel. O segundo passo: tenha uma pessoa em quem você confia, uma pessoa que você vê que reconhece as suas ideias, que reconhece o seu potencial, e fale para ela algumas das suas criações. É claro que você sempre vai ter algumas questões, algumas criações que vão ser só suas, e tá tudo bem. Mas você precisa ter uma pessoa que reconheça essa genialidade que você tem, para você começar a colocar isso para fora, a verbalizar, e isso vai fazer você sentir segurança, né? Você estando com uma pessoa que você confie, para começar a colocar as coisas em práticas e não ficar só no mundo dos pensamentos, muitas vezes sentindo, nossa, eu tenho ideias incríveis, mas nunca coloco a solução, tá? Então, para você que se identificou, esses dois pontos são os principais, tá? Olhando de uma forma macro, lembrando que nós somos uma
misturinha. Vai me falando se está fazendo sentido, se vocês conseguem praticar isso no dia a dia. Vai usando clicando aqui no aviãozinho também, compartilhando com seus amigos para que mais pessoas entendam como a mente funciona para parar de procrastinar, tá bom? Vamos lá, então a gente falou do período da gestação, agora a gente vai para a criança já nasceu, começa a fase da amamentação, que é onde nasce o segundo traço de caráter. Bárbara, Sivone, boa tarde, oi meninas! Como que funciona esse segundo traço? Ele vem da fase da amamentação e que de alguma forma a criança estava chorando por um motivo que não era mamar, que não era chupeta, e a mãe foi lá, tentou várias coisas, não identificou, o bebê continuava chorando, ela foi lá, deu o peito, deu uma mamadeira ou deu a chupeta para essa criança. E essa criança, nesse momento, interpretou que ela foi abandonada. Por quê? A necessidade dela não foi atendida e ela sentiu uma dor do abandono, só que ao mesmo tempo ela recebeu algo na boca dela, seja o alimento, né, que nesse momento é ou o peito da mãe, ou a mamadeira, ou seja uma chupeta. Ela recebeu alguma dessas coisas, mas ao mesmo tempo continua a sensação de vazio porque a necessidade dela não foi atendida. Já vou falar sobre como funciona a procrastinação desse traço. O que isso vai para a fase adulta? Primeiro, para você ficar atento, como que é esse formato de corpo para você ver se você se identifica. São aquelas pessoas com formato de corpo mais arredondado, mais bochechudinhos, eu tenho bastante aqui no meu rosto. É aquela pessoa que geralmente tem uma facilidade para engordar maior, então que muitas vezes ficam na luta com a balança. E por que isso, Suzana? Porque lembra a historinha que eu contei, gente? Vamos conectando porque são pecinhas de quebra-cabeça. Aquela criança estava chorando lá quando ela era bebê, a mãe foi e deu uma mamadeira. O que acontece na fase adulta? Se a pessoa não está 100% dentro dos recursos dela, ela vai sentindo um vazio aqui dentro. Então, se eu tô ansiosa, se eu tô estressada, nesse período de isolamento, principalmente, que eu tô me sentindo sozinha, o que meu cérebro aprendeu? Eu vou preencher o meu vazio com a comida. E o que acontece? Carol, boa tarde. Rosângela, Érica, a Bá falou eu dificuldade de perder peso. É isso mesmo, Bá. E aí eu vou preencher o meu vazio com comida. Só que a minha ferida emocional continua aberta, a minha sensação de abandono continua, mas esse preenchimento com a comida me dá uma sensação de prazer momentâneo. E para quem tem esse traço, que tem muitas vezes essa briga com a balança, as bochechinhas fofinhas assim que nem a minha, e o corpo também mais arredondadinho, pode ser, né, com relação a comidas, a compras, a vícios de drogas ou cigarro ou a bebidas, porque essa pessoa procura de alguma forma preencher o vazio emocional dela. E muitas vezes, vou dar um exemplo desse vazio emocional que pode acontecer. Oi, Bi! Kate! Boa tarde, meninas! Vou dar um exemplo. Então, é aquela pessoa que teve uma promoção no trabalho. Ela ficou feliz, mas parece que falta algo. Eu tenho meu próprio negócio e tenho meus clientes. Hoje, esse mês bati a meta, fiquei feliz, mas parece que falta algo. Porque essa pessoa aprendeu lá atrás, né, quando bebê, que foi de alguma forma a necessidade preenchida, mas faltava algo. Isso vai reverberando para a fase adulta. Então, que ferida emocional que esse adulto tem que abriu lá quando criança? Um medo de ser abandonado. Esse medo de ser abandonado, eu vou falar conectado com a procrastinação, que é o tema da nossa live de hoje, para você entender, mas existem vários outros pontos, tá? Cada traço de caráter, né, que a análise corporal traz, seja com relação à sua carreira, aos seus relacionamentos, a tudo. O formato do corpo explica realmente tudo. Mas falando da procrastinação, por que essa pessoa tende a procrastinar? Essa é uma pessoa que tem o medo do abandono. Lembra, gente, que tem um medo de ser abandonado. Geralmente essa pessoa tende a procrastinar o que é para ela. Então é aquela pessoa que vai cuidar de todo mundo, não vai falar não para ninguém, só que quando se trata de fazer algo para ela acaba deixando para depois, ela acaba não fazendo, porque eu cuidando de todo mundo, claro que é de uma forma inconsciente, mas eu cuidando de todo mundo, dando atenção para todo mundo, não falando não para ninguém,
o risco dessas pessoas me abandonarem é muito menor. Só que aí, quando eu quero cuidar de todo mundo para as pessoas não me abandonarem, eu acabo me abandonando. Então, continua essa sensação de vazio e eu continuo comendo. Com relação à procrastinação, então, como funciona? Essa pessoa se abandonando, ela nunca vai se colocar em primeiro lugar. Então, quando essa ferida do abandono tá grande, ela vai querer fazer pelos outros, e quando é para fazer por ela, cadê? Ah, deixa para amanhã, hoje não dá tempo, não sei o quê. Nossa, que vida corrida. Só que para os outros sempre tem tempo. Então, isso que eu quero que você que tem essa ferida emocional reflita. O que você precisa fazer a partir de agora? Se você se identificou que está deixando as coisas e que realmente está acontecendo dessa forma, ou se você se identificou através do formato do corpo que eu expliquei. Gente, vai me falando aqui se está dando para entender, se eu não estou falando muito rápido, que eu estou tentando dar uma acelerada, porque no começo teve aquela questão do Facebook, acabamos perdendo um tempinho da live por conta disso. Mas vai interagindo aqui comigo, que eu adoro a interação de vocês, para ver se vocês estão se identificando, se sentem isso mesmo. Manda coraçãozinho, pega o aviãozinho, encaminha para as pessoas que você ama, para que elas também se entendam, porque isso é surreal. Obrigada, Rosângela, Carol! Vamos lá. O que você tem que fazer, então, se você se identificou para lidar com isso? Primeiro, é o começar a aprender no seu dia a dia a falar não, né? A colocar limites, porque às vezes... Ai, Luz, tudo bem? Porque às vezes, o que acontece? A gente acha que, nossa, as pessoas abusam e tudo pedem para mim, mas cabe a nós colocarmos limite para as pessoas entenderem que, olha, até que eu faço, depois disso eu preciso fazer por mim. E isso está muito relacionado ao amor próprio. Então, eu fiz até um post hoje sobre isso agora há pouco. Então, é você trabalhar a questão do seu amor próprio e começar a se colocar em primeiro lugar. Quando vier aquela vontade de fazer tudo para todo mundo, trazer para a consciência, isso aqui é minha ferida emocional do abandono que está aberta. Peraí, vamos lidar com isso e deixa eu olhar para mim, porque senão eu vou estar me abandonando, tá? Então, isso é uma forma de você começar a lidar com essa questão da procrastinação, para você entender que você é prioridade, porque muitas vezes você acaba de uma forma inconsciente se colocando lá em 10º lugar. E aí eu tendo a procrastinar mesmo, principalmente nesse momento de pandemia, que esse traço é um dos que mais sofrem, porque quer conexão, quer abraçar, quer beijar, fica mais latente, mas tá com saudade das pessoas? Faz videochamada, né? Se tem alguém em casa, aproveita para abraçar essa pessoa. Se não tem, abraça assim a barriga. Sabe, quem é mulher vai me entender. Quando a gente tá com cólica, que dá aquela abraçadinha para esquentar a barriga, isso ajuda muito o seu cérebro a ter essa sensação de acolhimento. Deu para entender, pessoal? Vocês estão se identificando? Eu adoro que vocês mandam carinho com o coração. Esse é um dos meus traços, então, por exemplo, né, eu fazendo a live, eu estando aqui com vocês, eu vendo a interação de vocês, já é uma forma de ajudar a minha ferida emocional, né? Hoje eu consigo me entender a misturinha, quantos % eu tenho de cada traço e qual a necessidade que eu tenho. Então, para mim lidar com essa quarentena, fica muito mais tranquilo. Você tem sim, Carol. A gente vai conversar sobre isso na sua análise de quarta-feira, que aí a gente vai aprofundar bastante sobre o formato do seu corpo e as suas questões. Obrigada pelo carinho, gente. Bom, vamos lá. Se vocês forem tendo algumas dúvidas específicas sobre formato de corpo, sobre a questão da procrastinação, pode ir mandando aqui embaixo que eu vou respondendo aos pouquinhos, tá bom? Então, a gente falou sobre 2 traços. Eu vi que a Elisângela também conectou. Boa tarde, gente. Falamos sobre 2 traços, faltam 3. Agora eu vou falar sobre o terceiro. A Paty, boa tarde. Eu fiz a análise corporal da Patrícia também. Vamos lá, vou falar sobre o terceiro traço agora e relacionar ele com a questão da procrastinação. O terceiro traço é um traço que é formado, vamos pensar então na cronologia. A criança estava ali na barriga da mãe, então teve o período de gestação, depois teve o período da amamentação, e aí essa criança já está em torno de 1, 2 aninhos de idade, e ela já começa a não ter só essa interação maior com a mãe, ela começa a ter contato com mais pessoas, né, a ver mais pessoas, e também é um momento que a criança começa a fazer mais gracinhas, porque quando a gente é bebê,
a gente consegue se comunicar chorando, fica ali deitadinho, e conforme a criança vai ficando maiorzinha, faz aquele charminho, vai fazendo um monte de coisa fofinha. E aí os pais começam a elogiar e falar, olha que lindo, tudo, e mais uma vez, tudo é da interpretação da criança naquele momento, não quer dizer que os pais foram bons ou ruins, ok? Então, os pais começam a elogiar. Aí a criança faz uma gracinha, olha que lindo, ai, que coisa mais linda. Aí chegam uns amigos, vamos colocar que a gente não estava na pandemia, né? Que estamos só agora, na nossa infância estava tranquilo. Chegaram os amigos em casa. Aí a mãe fala assim: olha, fulano, olha que legal, o que a Su faz? Vamos colocar meu nome para ficar mais fácil. Aí, Su, faz charminho. Eu pego, era criança, fico ali parada. Aí a mãe viu que eu não fiz, continua conversando com a visita, a criança vai lá brincar. Aí eu fiz alguma gracinha, a mãe vai lá e elogia. O que essa criança interpreta? Que ela só recebe elogios, que ela só recebe amor quando ela faz alguma coisa em troca. Então, se eu faço charminho, minha mãe me ama, minha mãe me dá atenção. E é aí que surge a ferida emocional da manipulação. Para você se conectar melhor, vou explicar como que é o formato desse corpo. São aquelas pessoas que são um triângulo invertido. O que isso quer dizer, Su? São aquelas pessoas que são maiores embaixo e menores em cima. Então, sabe como que fica fácil para a gente identificar, para ter um esboço de quem tem esse formato de corpo, esse traço bem mais forte? Sabe aquela pessoa que faz academia e que você olha e você fala assim, nossa, essa pessoa não malhou perna, porque a perna aqui é bem grande e embaixo é bem fininho? É justamente esse formato de corpo. E por que essa pessoa tem esse formato? Até esqueci de explicar o porquê de cada formato. Vou explicar o dessa, depois eu explico dos dois anteriores. Porque era um momento em que a medula estava mielinizando, recebendo a capinha justamente nessa região. Então, essa pessoa foi aprendendo a ter esse corpo, foi se projetando para ter essa região mais forte e para conseguir se impor mais. Geralmente é aquela pessoa que até parada, ela tem aquela questão do conseguir se impor. Porque ela aprendeu lá atrás que ela não pode ser manipulada. Então, é aquele adulto que muitas vezes se... Isso, é mais ou menos um cone, um funilzinho. É ótimo, Lu. Um cone é o contrário, tá, gente? Não é o cone assim, é o cone assim. Vou fazer um desenho aqui para vocês. Então, é aquele adulto que, se não tá no recurso, acha que tudo que as pessoas fazem é querendo algo em troca. É uma pessoa assim, ó. Agora eu aprendi a deixar a caneta e o lápis aqui. Então, eu faço algo, eu dou uma caneta, a pessoa vai falar: por que a Su me deu essa caneta? O que ela tá querendo? E por que geralmente que essa pessoa acaba procrastinando? Porque ela começa a ter esse medo da manipulação muito forte e começa a achar, muitas vezes, criar umas teorias da conspiração. Então, eu tenho tal coisa para fazer, mas se eu fizer isso, será que fulano não vai querer alguma coisa em troca? Se eu fizer aquilo, será que ciclano não vai querer alguma coisa em troca? E geralmente quando quem tem esse traço tá com essa ferida emocional aberta, são pessoas que muitas vezes, é claro que sem maldade, de forma inconsciente, tentam manipular o outro, dar o passo de manipular para não ter risco de ser manipulado. Então é aquela pessoa que às vezes faz chantagem emocional, né? Ou através da... Me fugiu a palavra agora, gente, da carteirada, né, da força. Então, por exemplo, um gestor de empresa é aquele que, se tá na dor da manipulação, vai falar: você vai fazer isso porque eu tô mandando, né, que dá aquela carteirada. E como que lida, se você se identificou, se você é esse triângulozinho invertido e sente que está procrastinando? E muitas vezes esse é um traço que ele gosta muito de desafios também, né? Aquela pessoa que fecha parcerias, que são ótimos com vendas e que muitas vezes, né, se sente nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia, que isso não está sendo saciado, vai tender a procrastinar. Karina também conectou, Selene, tá. Boa tarde, pessoal. E o que você tem que fazer se você se identificou nesse traço, então? Você vai começar a criar formas, né? A fazer uma combinação com você mesmo. Lembra que
essa pessoa que você como adulto, né, se você se identificou com esse formatinho de corpo aqui, aprendeu que para você ganhar uma coisa você tem que fazer algo em troca. Então começa a fazer desafios para você mesmo. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho sonho, eu quero viajar para, sei lá, para Europa, quero ir para Itália. Tá bom, eu tô procrastinando isso aqui, essa atividade que vai me gerar uma renda maior. Então você começa a negociar com essa sua ferida emocional e fala assim: ó, o que a gente vai ganhar? Nós vamos para a Itália, então vamos focar. Para esse traço de caráter, é sempre importante que ele entenda, que você entenda os ganhos que você vai ter em determinada situação. Isso faz você, eu brinco que esse traço é aquele que consegue vender gelo no Polo Norte. Então isso vai fazer você ter ânimo, ter força, ter motivação para conquistar os seus sonhos. Então tenha clareza dos seus porquês. Isso vale, claro, para todos os traços, mas para esse de uma forma muito mais forte, porque é importante para esse traço entender o porquê e o que vai ganhar em cada situação, e não tem nada de errado nisso. É a gente adaptar a nossa realidade ao nosso traço de caráter, aquilo que é importante pra gente, como é a nossa misturinha. Tá bom? Ai, tô amando vocês mandando os coraçõezinhos. Gente, eu tô muito chique. Veio o Bruno de Londres, agora tá dos Estados Unidos. Pessoal aqui do Brasil todo. Ai, tô amando. Acho que eu vou fazer a live só de sábado. O que vocês acham? Fala aqui pra mim. Porque dia de semana, minha agenda tá apertadíssimo, isso é ótimo, tô cheia de trabalho. E eu percebo que vocês também, várias pessoas, a Val foi uma delas que tinha me pedido para fazer live de fim de semana para conseguir participar. Me fala se fica melhor para vocês, que aí já vou adaptar minha agenda também, tá? Obrigada, Val! Coraçãozinho para vocês também. A gente falou de 3 traços. Vão mandando as perguntas, gente, porque agora eu aprendi na live a colocar para cronometrar o tempo. Então a gente tem uma meia horinha mais ou menos e faltam só 2 traços. Então eu finalizando esses 2 traços, eu consegui respondendo depois a pergunta de vocês, tá? Mesmo que não seja necessariamente sobre procrastinação, mas sobre o formato do corpo, eu vou respondendo depois, tá? Carol, eu também acho que o pessoal tá mais tranquilo de sábado, e eu acho que eu vou começar a fazer de sábado à tarde, que até pra mim é melhor, porque minha agenda tá bem cheia, e vocês viram, essa semana eu ia fazer live e não consegui fazer por conta da quantidade de atendimentos e de pessoas querendo entender, né, o formato do seu corpo, querendo se cuidar, querendo se transformar e construir uma jornada incrível. Vamos para o terceiro formato do corpo, que eu já vou desenhar aqui para vocês. Antes que eu falei do formato do corpo do triângulo invertido, por que tem esse formato, eu vou falar dos anteriores que eu não tinha falado. Então, o primeiro formato, que é uma pessoa mais magrinha, lembra que eu falei que é aquela magrinha com os ossinhos pontudinhos? Por que essa pessoa tem esse formato? Porque naquele momento a medula estava mielinizando aqui nessa região, e porque essa pessoa realmente vive num mundo que é só da mente. Ai, obrigada. Eu vou fazer só de sábado então, gente. E aí, pensa assim, essa pessoa é uma pessoa que é mais racional e que não gosta muito de abraço, não gosta muito de beijo. Se a gente vê, geralmente, uma pessoa que é bem magrinha, com os ossinhos pontudinhos, eu até brinco, eu tenho um amigo que trabalhou comigo durante anos, que era assim, e nossa, é uma pessoa que eu amo muito, tá morando nos Estados Unidos hoje em dia, que eu falava pra ele, eu falava: Jefferson, tenho medo de abraçar você e quebrar, né? Porque eu sou aquelas que abraça e que aperta um montão. Então esse corpo já foi projetado para isso. O segundo traço que eu falei, que é aquele corpo mais arredondado, eu tô fazendo uns desenhos correndo, tá, gente? Por que essa pessoa tem esse formato de corpo mais arredondado e geralmente aparenta ser mais novo do que realmente a idade que tem? Porque essa pessoa tem a ferida emocional do abandono, então para todo mundo me abraçar, me beijar, me cuidar, eu tenho um corpo que é mais fofinho, que a gente vê, tem vontade de abraçar, e eu tenho o meu rosto parecendo uma idade menor justamente por isso, né? Quem tem essa ferida emocional parece muito mais infantil do que os outros traços. Por quê? Corpo e mente estão interligados, então o meu corpo vai ser de um formato que minha mente entendeu que vai me proteger de vivenciar minha ferida emocional novamente, tá bom? Agora a gente vai pro quarto traço com meus desenhos lindos. Da próxima vez eu já deixo o desenho pronto. Que é quem tem esse formato de corpo aqui, ó. Toma beleza desenhando. Carla, Zumira, Laura, boa tarde para quem tá chegando. Como que funciona esse formato de corpo? Vamos na ordem cronológica. A criança, né, a gente parou naquele momento que a criança está engatinhando, começou a andar em torno dos
2 anos de idade. E aí a criança já tá pronta para parar de fazer xixi e cocô na fralda e começar a fazer no piniquinho. Então é o momento do desfraude da criança. Aqui vai uma dica para quem tem filho pequeno que ainda não desfraudou, para te ajudar e desfraudar na hora certa. A criança, ela tá pronta para o desfraude quando ela consegue subir as escadas sem segurar no corrimão, ou quando ela consegue pular com os 2 pés sozinha, porque geralmente a criança começa a pular meio com o pezinho, depois o outro fala, tô pulando. Nesse momento a medula dela ainda não mielinizou na região que ela consegue fazer xixi e cocô, segurar o xixi e o cocô. Só mielinizou quando ela sobe a escada sem segurar ou quando ela pula com os 2 pés. Apesar de não ser meu traço principal, também não curto um grude, não. Acho isso mega estranho em mim. Ah, gente, falando de não curtir um grude, quem curte um grude é esse formato de corpo aqui só, por enquanto, tá? Quem é triângulozinho invertido ou o corpo bem magrinho, são mais racionais e não curtem grude, tá? Agora, falando da época do desfraude, né? Então, aquela criança tá sendo desfraudada, tá aprendendo que o xixi e o cocô não é mais na fralda, que tem que usar cuequinha, calcinha e fazer o xixi e o cocô no piniquinho. Mas aí, um belo dia, enquanto eu tô aprendendo, eu fiz um xixi e um cocô na calça. Aí, ou minha mãe me deu bronca, ou meus irmãos tiraram sarro, né? Teve uma pessoa que eu atendi que falava com os irmãos, falavam, você é cagona mesmo? Ou lá na escolinha, a Carol ama, porque é isso mesmo, Carol, porque você tem um dos seus traços, tem essa questão, um dos meus também, eu amo abraçar, amo beijar, sou aquela pessoa que eu sofro na pandemia porque eu quero abraçar e apertar todo mundo. Então, ou na escolinha, né? Essa criança fez um xixi na calça, os amiguinhos, tá molhada e não sei o quê. O que essa criança interpreta naquele momento? Que ela está sendo humilhada. Lembrando que a interpretação da criança, gente, e a interpretação da criança é muito diferente da visão que a gente tem como adulto. Pensa que como adulto, a gente é uma folha que já está rabiscada. Então, eu já tenho os rabiscos aqui. Se eu fizer um rabisco a mais, não faz muita diferença. Mas a criança é uma folha em branco. Se eu fizer um risco numa folha em branco, olha como grita. Como aparece, né? Então, para essa criança, isso é algo muito forte, que ela se sente humilhada. E nessa idade também, é o momento que a criança começa a aprender que não é tudo que ela precisa falar. Que às vezes o pai ou a mãe, Regiane, Lolô, que às vezes o pai ou a mãe fala assim, não vai falar isso aqui não fala na casa da sua avó, isso aqui não pode, ela vai aprendendo a guardar. E essa criança, né, vamos lembrar que ela fez um xixi ou um cocô na calça. Aí, às vezes, ela não consegue controlar para segurar esse xixi ou esse cocô. E sabe quando dá aquela travada que a criança anda até durinha para segurar? É isso que vai dando esse formato do corpo quadradinho, porque é um corpo que realmente, aprendeu a segurar tudo. Como que é essa pessoa na fase adulta e por que ela procrastina e como não procrastinar? Essa pessoa, ela gosta um pouquinho mais de abraço do que os outros, apesar que o que mais gosta é aquele do abandono mesmo, não tem jeito, ele ganha disparado dos outros. Mas por que essa pessoa procrastina? Essa pessoa, quando criança, criou uma ferida emocional, um medo de ser humilhado. Para quem tem esse traço, é o tipo de pessoa que precisa muito se sentir seguro. É aquela pessoa que gosta de ter tudo bem organizado, de ter uma rotina, de ter métodos para executar tudo. E aí, por que eu procrastino quando eu tenho esse traço, quando eu tenho essa ferida emocional e se o formato do meu corpo é mais quadradinho? Porque se eu fizer alguma coisa diferente, se eu colocar em ação, às vezes, projetos maiores, porque geralmente o que a gente procrastina não é coisinha mais basiquinha, corriqueira do dia a dia. A gente procrastina aquilo que realmente vai trazer algo legal, que vai fazer a diferença na nossa vida, e aí que vem aquele medinho, né? Então, por que essa pessoa tende a deixar para depois? Porque se eu não fizer agora, né? Se eu não fizer, o risco de eu ser humilhada é muito menor, porque aí não tem nem perigo de eu errar. Então, se esse traço de caráter não está no recurso, ele vai ter uma insegurança muito grande, um medo muito grande de errar, e isso vai fazer esse traço, esse tipo de pessoa procrastinar. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vai me falando aqui. Eu amo que eu tô vendo a Vá, a Selene conversando. E aí, vamos lá. Como que eu faço, então, para sair, né, da dor, da minha ferida emocional e ir mais para o meu recurso e começar a executar?
Esse é um traço que aguenta muita pressão, que tem força, né, para executar as tarefas. E o aguentar muita pressão é um ponto importante que muitas vezes está fazendo você procrastinar, que você tem esse traço. Por esse traço, esse formato de corpo mais quadradinho aguentar muita pressão, geralmente todo mundo vai lá e vomita todos os problemas em cima dessa pessoa. Então, se você tá ali ouvindo os problemas de todo mundo e não cuidando do seu, você tá gastando a força que você tem para algo que não vai conquistar os seus sonhos. Então, é importante você olhar para isso, tá? A questão do procrastinar. Como que eu faço então, Su, para parar de procrastinar? Me identifiquei, meu corpo é mais quadradinho mesmo, minha perna parece um tronquinho, aquela perna bem forte que as pessoas olham e dá realmente uma sensação de força. Como que você faz? É importante você começar a ter segurança, né? Que é essa segurança? É você começar a ver, por exemplo, que atividade que eu quero fazer? Deixa eu pensar aqui. Me dá um exemplo de atividade, gente, que agora me deu um branco. Eu quero... Meu novo projeto é mudar de carreira. Vamos dar esse exemplo. Mudar de carreira e eu tô procrastinando, eu não mando currículo, eu não faço os posts que eu preciso fazer, eu não me evidencio como eu deveria me evidenciar porque eu tô inseguro. Como que esse traço faz para ter mais segurança? Esse traço é uma pessoa que precisa, como eu falei, de organização e planejamento. Então, é importante ter um script. Você começar, mais uma vez, o papel. Colocar no papel o passo a passo daquilo que você quer. A partir do momento que você começar a desenhar e realmente fazer um planejamento. E um planejamento não é, eu preciso fazer tal coisa. Vou dar um exemplo. Não, acho que não deu tempo de vocês verem que foi um segundo antes de eu começar a live. Mas assim, para eu fazer uma live, não é só eu chegar e apertar um botão e a live começa. Eu preciso ajeitar aqui, tá com a luz certa, ter o conteúdo, pensar no que eu vou falar, apesar de eu não ter script, porque meu traço não precisa, mas eu preciso no mínimo saber um tema para eu poder vir aqui. Então, para quem tem esse formato do corpo mais quadradinho, dando um exemplo básico, claro, o que eu preciso fazer? Tal hora eu vou fazer tal coisa, ajeitar a luz, ajeitar o celular, o que eu vou falar na live? Isso. Isso vai te trazer segurança e fazer você executar muito mais. E o outro ponto é, não carregue o problema de todo mundo. Por mais que você aguente pressão, ninguém é super-herói nem super-heroína. A gente tem que dar conta de cuidar das nossas coisas. Porque se eu não cuidar dos meus e ficar ali, né? Vamos colocar que é um pezinho de cada um, saquinho de peso de fulano, de ciclano. Você não vai ter força porque vai ter o peso de todo mundo ali te segurando, tá bom? Vamos pro último, enquanto isso vou ler aqui que vocês estão interagindo e eu tô curiosa. A Celene falou, o Rony todinho ficou doida com isso. Aí a Val falou que você tá falando foi um dos assuntos na nossa atividade do grupo, né, Su? É isso, a gente tá no meio de um desafio que chama Superando a Quarentena. E a gente tá trabalhando, o que a gente fez lá no grupo, Val, foi um mapeamento comportamental, que é um tipo de ferramenta diferente, né? A análise corporal, ela traz as feridas emocionais de uma forma mais profunda, mas eu cheguei a comentar, assim, algumas coisas lá. Aí as meninas se cumprimentando. Aí que a Carol conhece, a Selene conhece a Carol e a Carol falou que era uma criança quando conheci, que ela tá ficando velha. Olha lá o pessoal se reencontrando nas lives, igual eu falando com o Bruno hoje lá de Londres. Conheço ele acho que há uns 20 anos por aí, né? Ele já tá 16 anos em Londres, eu conheci ele bem antes disso. Aí que a gente vai vendo que a idade tá batendo, né? Bom, vamos pro último formato do corpo. Como que é esse último formato? Agora, antes de começar, eu vou desenhar. Ixi, acho que esse vai ser mais difícil de eu desenhar. Não consegui ter a coordenação, gente. Deixa eu ver se eu tenho aqui um desenho pronto para mostrar para vocês. Enquanto isso, eu vou falando. Vamos alterar, né, a ordem das coisas, tá? Vou copiar o desenho aqui. Como que é esse formato do corpo? É aquela pessoa que tem... Nossa, eu sou muito péssima para desenho. Ainda bem que eu não trabalho com isso. Vou roubar esse aqui do meu curso. Ó, como que é o formato do corpo dessa pessoa? É a pessoa com formato de corpo mais desenhado. O que isso quer dizer? É aquela pessoa, o famoso formato violão, então com aquela cintura, o corpo em um formato, até o desenho do rosto em um formato mais harmônico.
E por que isso, Suzana? Vou explicar, porque todos os formatos têm um porquê, né? Como tem um porquê de procrastinar, como tem um porquê de ter dedo podre para relacionamento, como tem um porquê de eu não querer ser abraçada. As pessoas com esse formato de corpo tiveram a sua ferida emocional abertas quando tinham em torno de 5, 6 anos de idade. É o momento que a menina ou o menino, né, começam a ver o mundo impar. Então vai vendo às vezes papai e mamãe, vovô e vovó, tio e titia, e vê que tá todo mundo de dois. E aí a criança fala, quem que é meu par? Aí nesse caso podem ter duas formas de abrir essa ferida emocional, tá? A criança fala, quem que é meu par? E aí vai fazer par com o pai, porque ela não entende como casal, ela entende como par. Aí eu fiz um par com meu pai. Só que meu pai me troca para ir lá dormir com a minha mãe, meu pai tá me trocando para ir trabalhar, para sair com os amigos, e é nesse momento que nasce essa ferida emocional dessa menina, que é o medo de ser trocada, traída ou excluída. Ou, né, ou nesse extremo de meu pai é o meu herói, eu sou a princesa do meu pai, ou o outro extremo, eu vejo meus pais brigando, ou eu não tive meu pai, e eu ouvia sempre minha mãe reclamar, e eu aprendi que eu não preciso de homem para nada, que eu preciso ser autossuficiente, que eu preciso ser forte, que eu preciso ser guerreira e independente, pronto. Né? Tá? Então, esses dois formatos, esses dois episódios que podem gerar essa ferida emocional. E justamente por isso que essas pessoas têm esse formato de corpo, porque é um formato de corpo que chama mais atenção e que entre mente e corpo foi a forma que a mente entendeu de deixar um formato de corpo que tenha menos risco de ser trocado, traído ou excluído. E por que que essas pessoas com esse formato de corpo geralmente procrastinam? Pela questão do perfeccionismo e da autocobrança. São pessoas que aprenderam lá atrás que precisam ser fortes, que precisam ser autossuficientes, que precisam fazer tudo perfeito, porque senão alguém vai trocar, alguém vai trair ou alguém vai excluir. E se eu não estou no meu recurso, eu tendo a achar que eu nunca estou fazendo bem o suficiente. E por não estar bom o suficiente, eu prefiro não fazer do que eu correr o risco de fazer e alguém ver algum ponto falho, alguma vulnerabilidade minha. Então, esse traço tende a procrastinar muito por conta disso. Eu não vou me expor, deixa eu ficar quieta aqui no meu canto, porque aí todo mundo continua achando que eu sou perfeita, que eu não tenho problema nenhum, que tá tudo certo. Então, é geralmente por isso que esse traço procrastina. É um perfeccionismo que acaba consumindo energia, que gera uma autocobrança. Então, é aquela pessoa que, eu falei com uma pessoa e a hora que eu vou embora, você tem, Carol, são seus dois principais, é isso mesmo. É aquela pessoa que eu falei com um cliente, a hora que eu desligo, putz, por que eu não falei tal coisa? Eu podia ter feito melhor. Que aí, ao invés de estar no recurso incrível, que é a energia de fazer, a energia de executar e de buscar uma melhoria contínua de uma forma saudável, fica ali na dor, né? E o que é a dor? De eu me cobrar, de eu me punir. Se eu me cobro tanto, eu acabo aos poucos diminuindo minha autoestima, eu acabo aos poucos diminuindo minha autoconfiança. E se eu não acredito em mim, por que eu vou fazer as coisas? Então, minha dica para você, né, que se identificou com a Regiane se identificou, a Val também, né? Ou ela tá falando da Carol? Não entendi. A Tânia, boa tarde, Monique. Se você se identificou com esse formato de corpo, como que você precisa fazer para parar de procrastinar? Começar a entender, primeiro, né, que não existe perfeição, né, que você pode ser quase perfeita, mas perfeita não, né? E como que eu faço para trabalhar a questão da autoconfiança? Eu começar muitas vezes a abrir mão do controle. Né? Quem tem esse traço de caráter, geralmente quer estar no controle de todas as situações para não ter perigo de nada dar errado e de eu não expor minha vulnerabilidade. Então, é começar a abrir mão do controle, é eu me permitir ser cuidada. O que é abrir mão do controle? Tem situação que, tipo, não preciso olhar? Tá bom, deixa essa aqui, deixa fluir, entender que na vida a gente não consegue controlar tudo, né? Tá aí a pandemia para comprovar, né? A gente podia ter planejado N coisas, semana que vem era para eu estar numa viagem, mas eu não tenho controle de tudo. Minha viagem foi cancelada e tá tudo bem, né? A gente começar a aprender a lidar com isso, né? A usar, não foi perfeito, tá bom, eu vou buscar fazer diferente, mas que isso não seja um martírio. Senão você
nunca vai ter energia para fazer as suas coisas. Então, abre mão do controle, né? Quem, por exemplo, é casado, é deixar o outro, né? Deixar a pessoa que tá do seu lado, Alene, deixar a pessoa que tá do seu lado fazer algumas atividades, não querer ser o homem e a mulher da relação, porque geralmente esse traço quer. Teve uma pessoa que eu atendi que ela falou assim, e tinha esse traço, ela falou, Su, li uma frase que eu amei. Eu falei, qual foi? Ela falou assim, eu procuro um homem que seja mais homem que eu. Aí eu olhei, eu ia começar a fazer a análise dela, falei, já sei o traço, né? Já identifiquei. Darcy, boa tarde, quanto tempo? E o que acontece, né? É justamente isso que esse traço, quando está na dor, pensa. Eu preciso ficar disputando, medindo forças com o homem, com o parceiro que está do meu lado. E, gente, cada um tem o seu papel dentro de um relacionamento, dentro da vida como um todo, então deixe o outro cuidar também. Isso você pode aplicar no seu dia a dia. Eu tô carregando um monte de peso. Vem uma pessoa para me ajudar? Se permita ser ajudada, porque muitas vezes quem tem esse traço, olha e pensa assim, nossa, tá pensando que eu sou fraca, que eu não dou conta? Eu dou conta sim e carrego o dobro do peso, se duvidar. Então vai se permitindo, sabe, o abrir mão, o deixar fluir, isso vai ajudar você a começar a entrar no seu recurso, acreditar mais em você e executar mais as coisas, né? Para você entender que tá tudo bem, Thaís, boa tarde. Tá tudo bem, que as coisas vão fluir e que você não precisa ser perfeita, mas quase perfeita. Um ponto importante também para quem tem esse traço é o traço que mais gosta de mostrar que é forte, que tá tudo bem e que muitas vezes não tá tudo bem. Às vezes tá com uma situação que tá sofrendo e as pessoas acham que não tem nada acontecendo. É importante você ter uma pessoa que você possa confiar para falar quando não tá tudo bem, para falar quando você tá triste, para você poder saber que tem alguém que você consegue se entregar 100%, porque esse traço tem muita dificuldade de se entregar, né? Então, é você ir dando esses passos para entender que tá tudo certo e que você pode dar uma bolinha fora e não ficar se cobrando tanto dessa forma. A Celine falou, tenho dificuldade, mas por achar que a pessoa vai me achar folgada. E vem esses pensamentos mesmo, Celine, às vezes ou de achar que eu sou fraca ou de achar que eu sou folgada. E não, primeiro, se a outra pessoa oferecer ajuda, a gente só vai aceitar, tá tudo certo. E o pedir ajuda também tá tudo bem. É claro, gente, que existe um equilíbrio, né? Não é tudo faz por mim, faz por mim, faz por mim, mas é a gente começar a olhar e realmente entender a necessidade, né, de cada traço, entender a sua necessidade. Por isso que é tão importante, né? Se vocês quiserem mandar pergunta, a gente tem menos de 10 minutos, eu respondo aqui, tá? Que eu já falei do último. Por isso que eu acho tão importante, né, que eu trago bastante esse assunto na live, falando de relacionamento, falando de procrastinação, para que vocês consigam se reconhecer, mesmo que não seja dentro da análise corporal, que aí dá para entender a misturinha, porque eu, por exemplo, tenho 2 picos, 2 traços que têm praticamente a mesma porcentagem, que aí traz algumas outras situações que só é possível ver através da análise, né? Mas eu trago aqui o que é possível trazer, né, para as lives, né, que não precisa necessariamente de um atendimento exclusivo para que vocês saibam pelo menos de uma forma macro, né? Comecem a olhar para você e entender as suas necessidades, né? Claro que quem quiser aprofundar, saber realmente como funciona, como é a sua misturinha para entender como lidar, eu vou amar atender vocês. Eu tenho feito muitas análises corporal semanalmente, inclusive hoje também atendi, de sábado eu tô separando alguns horários para dar a devolutiva de análise corporal. E é muito legal porque a gente vai entendendo. Eu tendo a misturinha de 2, eu sei em que momentos eu preciso cuidar de cada um e o que a junção desses 2 necessita. E o que me traz de recurso também. E um dos recursos é eu estar aqui na live e para mim ser algo super tranquilo, super natural que eu faço e inclusive me faz muito bem, né? Poder estar aqui compartilhando o meu conhecimento com vocês de alguma forma, poder estar aqui interagindo, né? Recebendo. A Val pergunta aí se não a live acaba. É isso mesmo. Mas é que com 1 hora o Insta já derruba. Então temos menos de 7 minutos já para encerrar, tá? Então é essencial você se entender, né?
Quarta-feira, né, Carol? Sua análise. A Carol vai iniciar o tratamento comigo, a gente vai fazer análise, hipnose, usar um pouquinho do coaching para trabalhar algumas questões. E é muito importante, gente. Obrigada, Rê, obrigada, viu? Obrigada, Lu, obrigada a todo mundo. É muito importante a gente começar a se entender para entender como tirar o melhor da gente, para entender como a gente não ficar na dor, não ficar sofrendo, né? Principalmente nesse período de isolamento, que é um período totalmente novo para todo mundo, por mais que a gente já tá nele há um tempinho, mas quanto mais tempo a gente fica, mais vai desgastando. E você entendendo como você funciona, é muito mais fácil você lidar. Até a questão da procrastinação. Vocês percebem que cada um tem um porquê? Às vezes procrastinam da mesma forma, mas por motivos diferentes. E essa é a importância de você se conhecer, de você se aprofundar, né? Eu sempre achei que o autoconhecimento, que eu me entender, eu falava, não vou gastar com isso. Mas depois eu entendi o investimento que é, né? E como posso tirar o melhor de mim nesse momento de pandemia, mesmo eu morando sozinha, eu tô muito bem, né? Foi um dos momentos, né? Desde quando começou a pandemia, foi um dos meses que eu mais tive fechamento de clientes buscando se cuidar. Então é importante para a gente começar a se reconstruir, se reinventar a cada dia, e é um ato de amor por você, você se entender, porque às vezes, né, principalmente aqueles traços que eu falei que tem aquela vontade enorme de cuidar do outro e se deixa em segundo plano, é importante você cuidar de você e não se sabotar, porque tem gente que às vezes vai colocando 500 compromissos e fala, não tenho tempo. Não, você tá se sabotando porque você não tá olhando com carinho para você. Então, reflitam sobre isso. Você come a garganta. Reflitam sobre isso. Assim que terminar, encaminha a live também para as pessoas que você ama, até para as pessoas que falam que tá tudo bem, porque você viu que eu trouxe traços aqui que às vezes a gente acha que tá tudo bem e na verdade não tá. E quanto mais a gente conseguir disseminar esse tipo de conteúdo, mais pessoas vão ser beneficiadas, mais a gente vai ter pessoas saudáveis, relacionamentos saudáveis, pessoas felizes dentro das suas carreiras. Isso é essencial para todo mundo, eu acredito de coração, porque é algo que eu vivo diariamente. Quem está perto de mim sabe disso, quem já participou de tratamento de hipnose, de processo de coaching, de sessão de análise corporal, sabe o quanto eu amo fazer isso e o quanto eu acredito nisso. Porque eu sou uma pessoa muito transparente, tem tipo de formato de corpo que tem a tendência a ser mais transparente, tipo, eu não gostei, já fecho a cara na hora, eu gostei. Então eu sou muito transparente e eu não conseguiria falar sobre algo que eu não acredito. Então, por isso que eu amo falar sobre esse tema aqui com vocês. É isso mesmo, Elisângela, a gente se sabota mesmo e não é por querer, gente. O importante, pra gente finalizar, né, é legal que a Elisângela falou sobre isso, é a gente acolher cada coisa que a gente sente, por mais que às vezes pareça ruim, ela foi essencial naquele momento. Acolher, entender e decidir a partir de agora que vocês já entenderam um pouquinho o que fazer diferente, né? Isso que é o essencial, mas sempre acolher, por mais que às vezes foi uma experiência ruim, eu acolho, agradeço, mas decido não levar mais aquilo comigo e tá tudo bem. Não é chutar, tipo, sai daqui, não quero mais. Não, assim não resolve e acaba voltando, tá? Queria agradecer todos vocês pelo carinho enorme. Quem tá entrando agora, Carol, Ludiane, a gente tá finalizando, mas assiste a gravação que tá muito legal essa live. Eu queria agradecer o carinho de vocês, cada pessoa que entrou, que interagiu aqui. Tô vendo a Elisângela, a Lu, a Val, a Selene, a Carol, o Danilo, eu vi que entrou também. O Danilo também iniciou um processo comigo, a gente fez análise corporal dele essa semana, foi muito legal. Deixa eu ver quem mais que estava aqui com a gente, que eu tô vendo os nominhos que estavam passando aqui para mim. Onde eu consigo ver os nomes de todo mundo? Peraí, gente, que eu vou descobrir que eu quero falar o nome de todo mundo, mas acho que no caso eu não vou conseguir. Vamos ver. Vamos lá. A Bá, a Regiane, a Lu, a Kate, a Creuza, a Rosângela, a Karina, todo mundo que às vezes assistiu um pouquinho e precisou sair. A Lene, que tá aqui também. Gratidão pelo carinho. Espero de verdade que esse conteúdo faça a diferença na vida de vocês. Ai, obrigada, gente. Diferença na vida de vocês e que mais do que ouvir, vocês comecem a colocar em prática, a se entender,
a observar, né? Que nem a gente comentou a questão do abraço, né? De, eu não quero, existe um porquê disso. A questão do procrastinar, começar a entender o outro também, por que o outro às vezes faz coisas que incomodam a gente, mas que é a visão que ele tem de mundo. Então, olhem para isso com carinho, né? Compartilhem a live com as pessoas que vocês amam. Vou procurar então ajustar minha agenda para fazer aos sábados, que eu vi que vocês gostaram e várias pessoas falaram que é melhor. E quem quiser aprofundar, obrigada, Val. A Kate, obrigada a todo mundo. Quem quiser aprofundar mais, saber sobre a sua análise especificamente, né? A sua misturinha. A Lu também já fez análise corporal comigo. É só me chamar, me mandar um direct, aí eu explico tudo certinho para você entender através da misturinha que tem no formato do seu corpo, como a sua mente funciona e como tirar o melhor que existe dentro de você, como remover bloqueios, como parar de se sabotar, como ter relacionamentos mais saudáveis para a sua vida. Obrigada, gente. Obrigada, Rê, todo mundo que esteve aqui. Amei. Compartilhem esse conteúdo. Beijo enorme para vocês. Tchau, tchau. Um lindo final de semana.